Bom dia, querido irmão, querida irmã, pregador, pregadora da Palavra de Deus para suas comunidades. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestrando em Teologia pela Faculdade de Filosofia e Teologia dos Jesuítas. Seja bem-vindo ao nosso programa Dabar. Vamos meditar a Palavra de Deus, fazendo uma singela exegese, mostrando o sentido original do texto que temos diante de nós. O evangelho deste domingo é Mateus capítulo 10, versículo 26 a 33. Mateus capítulo 10, versículo 26 a 33. Ao enviar os 12 apóstolos em missão, isso aconteceu em Mateus capítulo 10, versículo 1 a 5, Jesus os instrui acerca do comportamento a ter na perseguição. O próprio Deus será a garantia desta mensagem. Não há nada de encoberto que não venha a se descobrir. Versículo 26. Os apóstolos responsáveis pela pregação, lá no versículo 27, não devem temer o martírio, porquanto para que o cristão a morte física não é o acontecimento definitivo. Versículo 28. Deus não fica indiferente à sorte dos seus mensageiros. Versículo 29 e 31. É antes o juízo de Deus o fato de sermos por ele reconhecidos, que constitui a orientação para o comportamento daquele que foi enviado. Versículo 32, versículo 33. Então veja só, o grande tema deste texto, deste domingo, é justamente o tema do martírio. É o tema de que aqueles que foram enviados por Cristo sofrerão a perseguição. Sofrerão a perseguição. Aqui, provavelmente, o que está por trás é justamente o fato destes judeus cristãos, que são os destinatários do Evangelho de Mateus, estarem sofrendo a perseguição por conta dos judeus que não aceitaram Jesus. Ora, naquele tempo, você pertencer a uma sinagoga era a mesma coisa que você ter uma cidadania. Você tinha direito a tudo a pertencer a uma sinagoga. Era reconhecido pela sociedade, tinha direito à educação religiosa e social na sinagoga, tinha direito a ser reconhecido no seu negócio, tinha direito até a uma sepultura quando você morria. Ser expulso da sinagoga significa perder tudo isso. E, como nós sabemos, lá na década de 80, aconteceu um sínodo chamado Sínodo de Jamnia, ou Yavne, os autores divergem no nome, ou seja, colocam os dois nomes, na qual os fariseus decidem expulsar da sinagoga todos aqueles que dessem testemunho de Jesus e anunciassem Jesus como o Messias. Então, isso de fato aconteceu, e os cristãos, judeus cristãos, passaram a ser expulsos da sinagoga, passaram também a serem perseguidos pelos próprios judeus, tendo a sua vida colocada sob o desafio do martírio. Então este texto vem naquele contexto de que os discípulos de Jesus não devem temer aqueles que os perseguirão, aqueles que os maltratarão, aqueles que, inclusive, porventura poderão lhes tirar a vida. Pois se o cristão tem coragem de dar a vida por amor a Jesus, sabendo que Jesus já deu a vida por ele será reconhecido por Deus, será salvo por Deus. Não é à toa que na igreja primitiva, todos aqueles que eram mártires, eles já eram considerados santos, já eram considerados salvos ao lado de Deus do céu. Então a grande mensagem deste evangelho é não temer o martírio, não temer a perseguição, pois Deus está com aquele que testemunha Jesus, Deus está com aquele que anuncia Jesus. Isso de fato aconteceu nesta comunidade judaico-cristã. Eles experimentaram de fato este martírio, esta perseguição, e nós hoje somos também convidados a viver o desafio deste testemunho da mensagem cristã, mesmo que isso nos custe o sofrimento, a dor e a perseguição. Que você possa atualizar esta mensagem de fé para a sua comunidade cristã.
Um forte abraço do Frei Inácio e até o nosso próximo programa da Bar, se Deus quiser. Tchau, tchau.